transmissão. Vou chamar o Dr. William novamente. A gente não. Caiu a transmissão dele. Estava um momento maravilhoso, assim, sabe? Aqueles 45 segundos do segundo tempo. Estava maravilhoso. Estou chamando ele aqui. Que? Doutor William, nos 40 segundos do segundo tempo, não é assim que o pessoal utiliza no futebol? Pois é. As meninas estavam falando, travou, travou. E aí travou o vídeo, porque ficou congelado. E aí caiu tudo, mas eu salvei, eu coloquei lá no feed a primeira parte. E aí eu peço para que Perfeito. o senhor continue, porque tá tão bom. Então vamos lá, continuando de Gente, onde eu ó, parei. eu só vou fazer um pedido aqui. Tem Vamos lá. um desenhozinho assim, tipo uma asa delta, mandem para os clientes de vocês para conhecer um pouco sobre esse tema, que é muito atual. É um tema novo. O Dr. William, ele traz muita informação, muito conceito. Isso é muito legal até para os doutores na advocacia de vocês poderem estar trazendo esse tema de imigração líquida, a questão da positividade, da negatividade, esse cenário político, esse cenário econômico. Vão lá, encaminhem para os clientes de vocês, encaminhem aí para os familiares, para os amigos, para quem vocês acham que merece estar aqui conhecendo um pouquinho mais sobre esse tema. Mas o doutor estava falando sobre a imigração líquida negativa se ameaça a economia. Perfeito. Não, realmente façam um encaminhamento aí, compartilhem, né? Porque é de suma importância, um tema muito atual. E falando então, retornando sobre a imigração líquida negativa, a ameaça sim, ela vem por quê? Através desse aumento da diminuição da população, então com o envelhecimento e tudo mais, a falta da mão de obra imigrante, por exemplo, nós acabamos tendo aí essa restrição imigratória acaba gerando menos imigrantes, uma população envelhecida, nós geramos um efeito cascata. Menos consumo, menos receita tributária, que é o que gera a economia, move a economia, mais idosos para sustentar, então nós temos um ponto previdenciário ali, queda de inovação tecnológica, então nós temos uma queda da inovação por conta de uma população envelhecida, por conta de não ter um fomento dessa massa popular para conseguir fomentar essa tecnologia e restrições de setores inteiros. Então, como a doutora comentou, nós comentamos já aqui na live, vai acabando gerando o efeito cascata. Então, seja na agricultura, seja em outros pontos da economia, trazendo esses problemas. Então, economia sem gente é economia sem futuro. Não tem como manter uma economia sem pessoas para que gire a economia. Então, por isso, o imigrante é tão importante. As pessoas podem falar assim, mas e as máquinas? Olha, as máquinas não consomem. Tem esse o ponto. As máquinas não tributam. Tem esse ponto. Então nós podemos então de repente na máquina substituir a mão de obra. Mas a mão de obra, mas o consumo de quem vai comprar no ponto final, você não tem. Fora que muitas profissões você não consegue substituir com máquina. Quem vai pensar na nova tecnologia não é a máquina, é quem faz a tecnologia. Então nós precisamos dessa pessoa, desse imigrante, dessa massa populacional para que uma economia gire. A máquina não é capaz, pelo menos atualmente, né, de gerar essa economia sozinha. Olha, a doutora Daniele Moraes colocou, eu ia mencionar exatamente isso. Elas não compram. Obrigada, doutora. Exatamente isso. Uhum. É muito, muito interessante. E essa misturinha, né, é muito importante para o crescimento. A misturinha, eu estou usando aqui uma linguagem muito coloquial, porque a gente está num bate-papo, enfim. Essa misturinha, você ter o imigrante, como o doutor citou, o imigrante haitiano, o brasileiro, o americano, o italiano, o europeu, enfim. Isso é importante, essa
culturalidade. Mas, vamos lá. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou falso que imigrar vai ficar impossível? Não, de maneira alguma. Não ficará impossível, mas se tornará o quê? Já tem se tornado, eu digo aqui que de 3 anos para cá nós já temos visto essa mudança cada vez mais. Não está impossível migrar. Está mais técnico. Está mais competitivo. E está mais estratégico. Então, primeiro, eu preciso ter uma estratégia para essa imigração. Eu preciso ter esse lado técnico. Não basta eu falar, é simples. Então, muitas vezes eu vejo na internet, inclusive eu vi esses dias, recentemente, alguém comentando, e eu fiquei até parado, falei, caramba, mas como pode, né? Ah, uma pessoa fazendo um determinado vídeo falando assim, não pague advogados, venha fazer um curso de 8 horas e aprenda a fazer o seu próprio processo você mesmo. Eu Uau. parei e falei, gente, como que 8 horas? Eu, que trabalho com imigração há mais tempo, há tanto tempo, eu não consigo. Muitas vezes eu estudo imigração todos os dias, eu vivo a imigração todos os dias. Não é todas as respostas que eu sei. Sempre tem casos que me surpreendem. Imagine alguém com 8 horas de preparo fazendo o seu próprio trabalho, fazendo o seu próprio processo. Isso gera o quê? Aquela frustração emocional. Porque essa pessoa ela vai bater lá na frente, ela vai ser negada e vai gerar um efeito cascata. Por quê? Daí o povo olha para a imigração e fala: a imigração está mais difícil. A imigração não está mais aprovando. Eu, por exemplo, trabalho muito com imigração americana também e América Latina, América do Norte, América Latina, então Estados Unidos principalmente. Às vezes eu recebo cliente e ele vem falar para mim assim: ah, William, a imigração tá mais difícil, o visto não tá aprovando, tá tendo muita reprova no visto. E eu falo justamente isso. Não é questão de ter reprova de quem tem qualificação. É pessoas não qualificadas ou pessoas qualificadas que não souberam preparar um processo. Então são pessoas que fizeram um processo sem uma qualidade para esse processo e ela vai bater lá mesmo, o oficial não vai entender e vai negar. Então essa qualificação, esse perfil técnico é importante para que você consiga ter essa aprovação. Imigrar cada vez mais vai ficar mais técnico. Não é um caminho sem volta. Por quê? Porque cada vez mais o oficial, os países vão querer entender o quê? O perfil técnico do seu visto. Então é isso que você tem que entender. Entender a linguagem que esse oficial trabalha. Então o oficial americano vai trabalhar com uma linguagem, o oficial brasileiro trabalha com outro. Se você for para a Argentina, é outro tipo de linguagem. Cada país, cada oficial tem a sua cultura, tem a sua noção de trabalho. Então eu sei qual é o profissional, por isso que a pessoa só por fazer por si só, às vezes ela não sabe a linguagem exata até para usar nesse processo. Por isso que é tão importante o consultor, o advogado, o planejamento, como nós falamos, eu volto a repetir que é a palavra-chave, e também a competitividade, né? Vai gerar cada vez mais competitivo no sistema do quê? Sempre os países vão querer o quê? Os melhores, os que estão qualificados. Então, se eu quero fazer, de repente, eu pretendo fazer uma imigração, eu tenho, às vezes é melhor eu me planejar 2 anos, planejando na minha carreira, onde eu vou ganhar destaque na minha carreira, onde eu vou melhorar a minha carreira, de repente fazer uma pós, fazer um curso, fazer uma especialização, ter mais notoriedade no meu meio, ter mais autoridade no meu meio. Então, eu faço um planejamento de 2 anos para depois eu aplicar, do que eu aplicar agora e me frustrar. E daí eu sair falando por aí que imigração hoje é impossível. Não é. Imigração é planejamento. Imigração é estratégia. Quem se prepara, documenta bem e entende o cenário global, o cenário do país que está indo, continua tendo grandes chances e grandes oportunidades. Então, é Perfeito. totalmente falso. Eu tenho um amigo, que na época, isso já tem alguns bons anos, ele estava para emigrar, e eu falei para ele, faz um curso tal, de barista. Ele buscou o melhor curso no Brasil, aprendeu vários tipos de aromas de café, aprendeu tanta coisa e, graças a Deus, hoje ele está feliz, está em Dublin, está feliz da vida. Mas se preparou. Perfeito. A Si Borges, ela trouxe a seguinte contribuição: os imigrantes trazem experiências de outros países, outras culturas. Essa misturinha, né, que a gente tinha colocado
no início. E aí, dentro do verdadeiro ou falso, então, é falso que imigrar ficará impossível, porque o doutor disse que a imigração está ficando cada vez mais técnico, certo? Dentro ainda desse verdadeiro ou falso, o imigrante ele tira emprego? Jamais. O imigrante, ele não tira emprego. Estudos mostram que o imigrante ocupa vagas, como nós havíamos falado há pouco, então é outro ponto falso, que a população local não quer. Impulsiona setores inteiros. Então, como a Ci Borges comentou, o imigrante ele não traz só sua mão de obra, ele traz cultura. O Brasil é prova muito clara disso. Estados Unidos é prova muito clara disso. Até a Europa tem essa miscigenação que traz. Então, se você pegar a Europa, talvez não tão fresco na memória das pessoas. Por quê? Porque é uma miscigenação mais antiga. Nós temos povos bárbaros, povos fenícios, povos assírios, povos babilônicos, tudo misturado que formaram a Europa que nós conhecemos hoje. Então, são diversos povos que conheceram. Mas como é um continente mais antigo, não está fresco na memória do povo. Mas essa cultura é o que nos faz ter ser esse multilateral, ter essa múltipla facetária e ser quem nós somos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Brasil, você tem a cultura italiana muito presente na agricultura, na culinária. Nós temos a agricultura japonesa, a cultura japonesa muito presente na agricultura, no comércio. Então, que foram grandes pontos revolucionários. A cultura africana na nossa cultura, no nosso samba, nas nossas musicalidades. Então, são pontos que construíram quem é o Brasil. E assim é com todo imigrante. Então, o imigrante ele não tira o emprego. Como eu comentei, eles geram esse consumo, ajudam a reduzir custos, aumentam a inovação, impulsionam setores inteiros e ocupam vagas que outros não querem. Então, há uma complementariedade e não uma competição direta. E só focando ali, né, que nem um ponto que eu achei interessante no seu exemplo do seu amigo, muitas vezes a pessoa fala, mas eu vou melhorar meu currículo, eu preciso ter um mestrado, um doutorado? Não. São coisas simples, mas que você se tornar especialista naquilo, você não precisa de um mestrado e um doutorado. Vai ser especialista em algo que nem você comentou. Ele foi se especializar em aromas, em todos os demais, e ele virou especialista naquilo. Ele não precisou fazer um mestrado, um doutorado, um curso já bastou para isso. Então, às vezes não é algo, com certeza não é algo impossível para você sempre melhorar a sua carreira e estar apto a isso. Verdade. Olha, eu te digo que já passou 50 minutos. Meu Deus. Extrapolamos já. Eu falo aqui, gente, abrindo um parênteses, eu falo que o Dr. William, ele é meu casca de bala das lives, porque eu adoro fazer live com ele. Porque passa muito rápido. E os temas são temas, assim, muito fluidos. É sempre novidade. Eu estou sempre aprendendo, e vocês também aí do outro lado. Porque nós, advogados, estudamos todos os dias e aprendemos todos os dias. Não é verdade? E eu quero agradecer a contribuição das duas advogadas que estiveram aqui conosco. Foi muito legal. E, doutor, eu quero te fazer a penúltima pergunta antes do encerramento. Perfeito. Como um advogado pode auxiliar nesse processo de imigração líquida? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, a reciprocidade é múltipla, né, em relação aí a esse prazer em fazer a live. Em relação ao tema, né, voltando aqui ao tema, então, como advogado ou consultor ele pode ajudar, nesse ponto nós temos aqui primeiro a interpretação técnica. Então, o advogado, como a doutora comentou, ele está estudando. E se não estiver, ele não é um advogado competente, vamos dizer assim, porque é obrigação técnica e ética desse advogado estar atualizado. Então, está buscando novidades, o que está acontecendo por dentro daquilo que você trabalha, e isso independente da área, tá? Seja uma área imigratória, ou seja em qualquer outro ramo do direito, qualquer outra área do direito, é obrigação do advogado estar sempre estudando e sempre buscando. E o advogado, por ter esse ponto técnico, ele sempre vai estar à frente da mudança, sempre ele vai estar prevendo o que está acontecendo, e quando acontece, ele já está apto a trabalhar nessa mudança.
Análise personalizada do perfil. Então, às vezes eu acho que eu sou apto para aquele visto. Mas quem pode te dizer isso é o consultor, é o advogado. É aquele que vivencia a imigração e muitas vezes ele faz um caminho, traça um caminho muito mais assertivo do que você pensava. Então, às vezes, não é só você fazer um visto. Às vezes, você tem que fazer um visto de ponte para chegar em outro visto, para chegar no seu objetivo final. E o advogado é quem vai construir essa estratégia. Montagem sólida dessa estratégia que o advogado faz, além da prevenção de risco. Quanto mais o advogado ele faz essa análise, mais ele faz essa prevenção de risco. E além de tudo isso, o apoio emocional, a orientação contínua, imigrar, doutora Gleice, mais do que qualquer outra pessoa imigrante pode comentar isso. Migrar gera o quê? Ansiedade, medo, insegurança, incerteza e um bom advogado, um bom consultor, um bom profissional vai te ajudar a ter mais segurança em tudo que você vai estar fazendo e vai te tornar a sua jornada muito mais leve, muito mais fácil, muito mais proveitosa. Que delícia. A doutora Daniele Moraes está dando os parabéns pela live. A CDI Muito está aqui obrigado. prontinha para isso, para cada vez mais trazer conteúdo para vocês. Dia 18, a gente vai ter uma grande live com todos os membros da Comissão de Direito Internacional. Doutor, muito obrigada. Eu vou repetir, como eu sempre digo, eu amo estar contigo, amei o tema de hoje, agradeço a cada um de vocês que ficaram conosco aqui durante esse quase uma hora aí de aprendizado, e eu gostaria que você desse aí a sua mensagem final. Sou eu quem agradeço a todos, né? Então a Daniele, a Ciborges, aos demais que ficaram conosco, a você também, doutora Gleice, pela parceria aqui na live em todos os pontos. Eu também aprendo muito, eu falo que eu gosto de fazer a live, porque enquanto eu vou falando aqui, a gente vai trazendo insights, a gente vai lembrando de coisas, a gente vai aprendendo cada vez mais. E para encerrar, eu acho, além do convite, né, para a live do dia 18, onde estaremos todos ali, os membros da CDI, fazendo uma live conjunta e falando sobre imigração, sobre direito internacional. Eu acho que o principal ponto para encerrar essa live de hoje, primeiro, planejamento. É o ponto que nós sempre comentamos. E depois, é que quando nós entendemos que a imigração líquida, nós entendemos o que ela é, entendemos que ela muda rápido, então nós vamos entender essa volatilidade dela. Quando nós conseguimos entender isso, nós entendemos quem vence nesse cenário. E quem é quem vence? Não é aquele que corre mais, mas quem se prepara melhor. Então é quem se planeja melhor. Quem vence nesse cenário não é aquele que vai correr, que vai. Não, é quem se prepara melhor. Informação é o primeiro passo para transformar um sonho em um caminho possível. E para quem deseja trabalhar com imigração, estude, busque, esteja sempre por dentro dessa volatilidade e sempre por dentro dessa liquidez da imigração. E seja ponte para aqueles que desejam chegar a um outro local, cruzar de um local ao outro, seja ponte para que eles alcancem os seus sonhos. Que delícia. Deus abençoe cada um de vocês. Muitíssimo obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Tchau, tchau.